capítulo 5 de Mateus. Versos 33, nós vamos chegar até 41, 42. Duas portas para esta manhã. A porta de não jurar e a outra porta, a porta de não resistir. E essa palavra é muito interessante, nós vamos pensar sobre ela. A Bíblia sempre será e vai nos confrontar. E que bom que ela nos confronta, não é, irmãos? Que bom que a Bíblia nos confronta. Já imaginou se você não tivesse a Bíblia para te confrontar, te colocar no caminho, aprumar a sua vida? Já imaginou se tivesse a Bíblia? Ia ser difícil, nesse mundo ia estar todo machucado. Mas diz aqui a palavra: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar-se um cabelo branco ou preto. E aqui no verso 37 ele diz assim: sejam, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Essa palavra é muito perigosa. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte também a outra. Se ao que quer demandar contigo tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhes emprestes. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. E eu classifico, Senhor, a tua palavra como um manual de direcionamento para a igreja, para os fiéis, mas acima de tudo, Pai, um cuidado especial que o Senhor tem para com cada um de nós, para que a gente não venha, Senhor, transgredir e sofrer as consequências da transgressão. Abençoa, portanto, com a tua graça, unja-nos para isto, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar o seu lugar, irmãos. Dentro deste texto, que nós falamos Sermão do Monte, o Senhor estabelece aqui princípios, não regra, princípios, que é muito importante isso a gente saber, para dar a seus servos proteção, para manter o que? A nossa vida espiritual dentro de um padrão que sirva como testemunho dentro deste mundo e também para glorificar a Deus. Isso é muito importante a gente parar. Eu não vou falar muito alto, nem vou gritar, porque eu nem posso. Mas quando você lê a Bíblia e começa a ler esses textos e começa a trabalhar bem na sua mente,
você tem que entender que aqui está Deus querendo te proteger, Deus querendo nos guardar, Deus querendo nos ensinar. E a gente às vezes passa por um texto desse sem perceber e queremos ir avançando sem ter pelo menos parado para pensar sobre este aspecto. Mas são princípios que Deus criou não para nos tolir a nossa liberdade, porque você tem direito de escolher. E para mim o que é importante na Bíblia, na palavra de Deus, é que Deus nos deixa sempre à vontade para escolhermos. Ele nunca vai impedir você de escolher, mas Ele vai sempre orientar a maneira como você será uma pessoa mais segura e abençoada. E Ele então coloca esses princípios. Eu estou dizendo, volta, não é regras. Princípios criados por Deus, porque os princípios é para proteção. Assim como você ensina os seus filhos quando nascem, você orienta os seus filhos, você ensina. Mas chega um tempo que você não pode mais fazer isto, por quê? Porque eles ficam adultos, né? E o que eles vão levar para a sua vida é aquilo que você ensinou, é aquilo que você passou. Daí a Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque ainda depois de velho não se desviarão. Então a gente tem que receber esta palavra, irmãos, e eu espero isto. Receba esta palavra como o amor de Deus, a proteção do Senhor. Por quê? Porque se nós andarmos dentro destes princípios, a nossa vida será um testemunho muito grande dentro deste mundo que nós vivemos. Nós seremos pessoas às quais as pessoas vão olhar, aquele ali pertence à igreja, aquele pertence a Deus, aquele ali é diferente, a maneira é outra. Então, isto vai glorificar a Deus, mas a palavra mais à frente diz: a nossa vida neste contexto também ela é para a glória dele, porque tudo que eu faço, tudo que fizermos, sempre será para a glória de Deus, irmãos. Ouça bem, sempre será para a glória ou para desonrar. Porque quando você não glorifica, você desonra. Quando a nossa vida não é um testemunho, é um mau testemunho. Então nós precisamos equilibrar e saber que quando o Senhor colocou isto aqui nesses textos, isso é tremendo isso aqui, é para esse objetivo. Às vezes nós lemos um texto como este e não vemos como ele é tão forte. E foi o Senhor que colocou no seu sermão. E ele diz assim: não jurar. Será que tem alguma implicação jurar? Você vai descobrir mais tarde que isso é uma coisa mais séria do que a gente ler. Por exemplo, vamos ver Levíticos, deixa essa página presa aí por gentileza. Livro de Levíticos, o capítulo que eu vou te oferecer é 19. Verso 11, verso 12 deste capítulo 19, ele diz assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Olha para mim, Levítico, já pegou Levítico? Tem gente procurando ainda. Então você vai ver que esses versículos estão dentro do contexto daquilo que nós vamos falar no decorrer. Verso 11, mais uma vez: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Verso 12: nem jureis falso
pelo nome, nem jureis falso pelo meu nome, disse o Senhor, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor e não estou te dando autorização para jurar pelo meu nome. Já ouviu essa palavra? Juro por Deus, já viu alguém falar isso? Isso é uma loucura. Deus não te deu, nem me deu carta branca para jurar pelo nome dele. E aqui nós estamos começando a ver que há umas implicações maior do que a gente pode pensar. Vamos mais um número capítulo 30, livro de Números, é logo à frente. Eu creio que a igreja precisa, irmãos, não é só de pregação e gritar e pular, espernear. Eu creio que nós precisamos aprender alguns princípios. Capítulo 30, diz o texto, verso 1, 2, diz assim: falou Moisés aos cabeças da tribo dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Olha como é que isso vai apertando, né? Observou bem o verso 2, o que diz? Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, diz ele, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Deuteronômio, mais à frente. Estamos vendo princípios, capítulo 23. Verso 21. Espero que você tenha facilidade de encontrar. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Vamos voltar. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado o não cumprir. Então nós estamos falando de um assunto que é muito mais sério do que às vezes o ser humano faz. E a gente precisa entrar dentro de um contexto aqui que eu creio que é muito perigoso. Você descobriu no capítulo 6, no capítulo 5, aliás, no verso 37, o que ele diz lá? Vamos ver, agora é Mateus novamente. Dá trabalho, você ler e você pesquisar, dá trabalho. Isso não é uma coisa, isso é trabalho, é prova, é como você estudar. O que diz lá? Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, o que disto passar vem do maligno. E eu não consegui ler ninguém falando sobre esse versículo. Todos os camaradas que falam nos seus, como é que se diz? Quando estudam um texto, e eles escrevem,
todos eles passaram por cima. Não entraram dentro deste versículo. Hein? Os comentários. Todos os comentaristas, quando chegou nesse versículo, pulou. Não encararam. E eu comecei a perguntar, alguma coisa tem, por que não encarou? Qual é a razão? Jesus defendeu que Deus sempre está presente quando os homens falam. Ouça bem, não vai haver nenhuma palavra sua que Deus não esteja presente. Nenhum comentário que você fizer, seja ele bom ou mal, Deus está atento, acompanhando a você. Olha que coisa fantástica. Por esta razão, todos vivem, ou aliás, todos devem falar honestamente. O mandamento de Jesus Cristo foi: seja, porém, agora temos um mandamento. Aí já não é princípio, é um mandamento. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Para que você não venha cair dentro de um outro contexto mais perverso, que é o resultado daquilo ali. Eu creio que isso é muito mais sério do que às vezes nós pensamos. O que eu posso entender sobre isto aqui? O que eu posso entender? Onde fala esta palavra sim, sim, não, não, o texto diz mais do que isto. Porque ele diz que quando você passa deste contexto, vem do maligno. Por quê? Quando você diz, juro por Deus, juro, você está dizendo assim, eu não sou digno de crédito. Toda pessoa que precisa jurar é porque ela não é séria. Ela está querendo fazer uma afirmação que não precisava. Juro, né? Juro por esse céu. Isto prova que a pessoa não é tão séria como deveria ser. E por que faz os juramentos e não cumprem? Porque normalmente quem jura mente. Quem jura furta. Toda pessoa que tem que procurar esse meio, ela tem falhas. Gente, isso é muito mais sério do que nós estamos só ler o texto. É preciso que a gente... Onde vem o engano? A palavra é: se a pessoa está dizendo, ela jura e ela não vai fazer. Porque quando ela está jurando, ela já está dizendo que não vai fazer. Por quê? Porque isso vem por trás disso o espírito do engano. E de onde vem todo o engano? Vem do maligno. Vem de onde? Do Éden. Aí você começa a pensar o seguinte: o que é que Eva disse para... A serpente disse para Eva: não é bem assim. Para que esse exagero? Aí o contexto vem: por que você tem que ir para a igreja todo dia? Será que não precisa ir uma vez por mês? Tem que ir todo dia? Isso é o espírito querendo fazer com que você seja uma pessoa falha. Se você sentir vontade de cochilar, faça isso. Aproveita que está aí agora.
Nós não podemos ignorar a fonte de onde vem o engano, irmãos. O dia que eu ignorar esta fonte, e eu volto a insistir, se você me promete uma coisa, se eu falar, bispo, eu vou fazer isso assim amanhã, eu digo, não, juro por Deus, você já está dizendo, você já abriu uma chance para falhar, você já deixou brecha para falhar. Você está entendendo como é que isso funciona? Porque aquilo ali é uma chance que você tem de não cumprir o que jurou. E a Bíblia não permite isso. Seja o seu sim, sim e não, não. Porque quando você fala sim, sim e não, não, você está dentro de um contexto da palavra de Deus, da vontade de Deus. Você está sendo adulto na sua fala. A própria prática de jurar é um triste reflexo do caráter humano. Jesus exige honestidade o tempo todo, não há um padrão duplo para o cristão. Ouça bem, o cristão não tem um padrão duplo, que ele tanto pode falar a verdade como não. Para o cristão isso não existe o padrão é um só. Sim, sim, não, não. Porque está empenhando a sua palavra como um servo de Deus, como um filho de Deus. Então você não precisa jurar, você só fala, eu vou fazer isto, e faz. Você vê criança, a mãe chama a atenção da criança, mamãe, eu juro que vou ali e volto já. Quantas mamães já viu a criança falar isso? Eu juro que não vou demorar, e demora. Quer dizer, ele jurou para poder se beneficiar de você crer nele. Você está entendendo? Hoje é dia dos namorados. Se o namorado, por exemplo, não for na casa da namorada hoje, e amanhã, depois ele falou, juro por Deus que eu estava lá na casa de fulano. Ele está mentindo. Hein? Você entendeu agora? Marido também. Chega em casa fora de hora, juro que eu estava com um colega. Ele está dizendo assim, não acredita muito em mim, não, que eu sou mentiroso mesmo. Porque este é o espírito que envolve o engano. Porque jurar é uma maneira de enganar. Isso é muito sério, a pessoa pensa que isso é brincadeira. É muito mais grave do que a gente pensa. O que Jesus disse? Largue a porta que conduz para onde? Mas é estreita. A porta estreita conduz para o caminho de Deus. E a vida cristã, ela tem esses momentos que você tem que passar pela porta estreita. Confessar, mesmo que você sofra. Mesmo que você venha sofrer, você tem que confessar. É o que diz o texto. Tiago, agora é lá no finalzinho da Bíblia. Eu estou falando dessas portas que ninguém é obrigado a entrar. Mas se você desejar entrar, tem um preço. Capítulo 5. Tiago escrevendo esta epístola. Você vê que no início do capítulo 1 de Tiago,
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. No verso 12 do capítulo 5, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o não, não. E aqui ele diz qual é a razão. Para quê? Para não cair em juízo. Veja como mudou. Alguém está procurando, é Tiago, capítulo 5, verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, ele diz assim: não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E ele diz qual é a razão? Para não cair em tentação, não cair em condenação, não cair no juízo, porque nós seremos julgados pelas nossas palavras. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante de Deus para prestar conta dos nossos atos. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus e prestarão contas dos seus atos. E às vezes nós tratamos a vida cristã de uma maneira muito simples demais. Queremos ter a vida cristã assim, de uma maneira muito light. E vida cristã não é light não, irmãos. Ela tem algo maior. Volte para o... Você sabe por que Jesus falou isto? Ele está baseado no Novo Testamento, por quê? Porque os rabinos, comentário, os rabinos diziam o seguinte, contexto, a maneira como eles dizem assim como a terra e o céu passará, eles falavam isso, assim como o céu e a terra passará, os juramentos também passarão. Com isto, eles se justificavam para não cumprir com as suas palavras. Ou seja, estava abrindo a porta para mentira, baseado na Bíblia. Porque passará o céu e a terra, mas eles não vão falar o restante. Passará o céu e a terra. Assim como passará o céu e a terra, também os juramentos passarão. Então quer dizer, a gente jura, mas não tem nada a ver. Que era um atestado para mentir e não cumprir com aquilo que tinham falado. Olha que coisa estranha isso, né, irmãos? Sabe que eu estou gostando até melhor sem ar agora? Eu acho que daqui para frente não vai ter mais ar, não. O homem do mundo jura para poder levar vantagem. Isto é, maldade, porque o que mente também rouba, e o que mais não faria? Cigano vai trocar cavalo, você não sabe o que é isso. Cigano é o bicho pior que tem, o tal de cigano. Cigano só sabe dar golpe nos outros. E o cigano, quando ia trocar cavalo, ele fazia o cavalo ficar esperto, e às vezes ia trocar o cavalo
que está com o olho cego. E o camarada fala, não, mas não tem defeito? Falo, defeito está na cara. Duplo sentido, o que é? Ele está dizendo, está na cara, você pode enxergar. Mas ele não está falando isso, ele está falando que está na cara do cavalo. Está vendo a palavra como é que é? Duplo sentido? Ele, até certo ponto ele está falando a verdade. Mas ele não está falando, ele não quer que seja a verdade. Ele quer que seja o que ele está pensando. Então, às vezes, a gente tenta jurar para que a pessoa acredite. Então, se você tem que jurar para a pessoa acreditar em você, é que você está muito sem crédito. Você está ruim demais. Se você tem que jurar para a pessoa acreditar, você então é um fracasso. O certo seria, fulano falou, está resolvido. Este é o padrão que o Senhor coloca aqui nesses versículos. Seja a sua palavra sim, sim, e o não, não. Para quê? Para que você não caia nas mãos do inimigo, que mente, engana, trai, rouba. Ele falou, você não pode cair dentro desta armadilha. E já está passando a hora. Mas o outro tópico é bem rápido. Vamos voltar para... Aqui fala da vingança. Ouviste que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhes também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ela 2. E aquele dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhes emprestes. Vamos entender então que o Sermão do Monte trata em toda a sua extensão, volto a insistir, em princípios e não regras. E aí nós temos uma diferença, princípios e regras é completamente diferente, que nós precisamos entender. Primeiro, Jesus disse, não olho por olho, porque lá diz, olho por olho, dente por dente. Não, ele disse, você não faça isto. Olho por olho, dente por dente. Não é assim que funciona para nós. Não é assim que funciona. Nós não podemos entrar nessa luta. Fez isso, eu também vou fazer. Fulano fez, eu também vou fazer. Você não pode entrar nessa. Este é um caminho perigoso. Você entendeu? Isso é perigoso. Alguém chuta a sua canela, eu vou chutar dele também. Cadê fulano? Não, fulano hoje não está na escala, não. Não veio na igreja porque não está na escala? Hein, Jonas? Tem isso? Existe isso? Porque eu não estou na escala, então vou pegar uma praia hoje. Quem não está na escala devia estar no primeiro banco, no segundo banco. Glória a Deus mesmo. Não é verdade? Ele deveria estar no primeiro banco. Porque se ele só vai tocar, não precisa. Olha como é que isso funciona. Deveria estar. Também fulano me tirou da escala. E eu agora não vou aparecer na igreja tão cedo. Esse é o olho por olho. Em vez de no outro dia estar aqui, meu irmão, eu falhei, mas é porque eu tive uma necessidade. Eu quero que meu irmão me perdoe, tá bom? É o olho por olho. Fez eu também, pai.
Segundo aspecto, não resistir ao perverso. Por que você não tem que resistir ao perverso? Porque ele é mau. Se você resistir, vai haver briga. Olha como a Bíblia vai ensinar. Você não pode. Tem pessoas que estão doidas que você briga, até no trânsito. Se você que dirige mal, desculpe a frase, você não pode. Tem pessoas malignas dentro do trânsito. Se você abrir a porta do vidro, ele vai te jogar um troço em cima. Você não pode resistir. Deixa para lá, cara. Eu aprendi como não discutir no trânsito. Viro a cara para o outro lado quando passo por ele. Mas também é uma maneira de pirraça. Cuidado para não perder a generosidade, porque às vezes você se torna tão bruto que perde a generosidade. Ele diz aqui, o texto, né, que você leu, acabou de ler, está aqui para você, ó. Ele diz, ouviste que foi dito, olho por olho, eu porém vos digo, perverso, não resiste, ferir na face, dá o direito. Ao que te demandar contigo, tira também a capa. Isso é muito difícil. Cuidado para você não perder a generosidade, porque senão você se torna uma pessoa tremendamente bruta. Agora tem um contexto. Examine-se também ao dar. Ouça, eu vou terminar. Examine-se ao dar. Se você der, uma pessoa, presta atenção, um garoto na rua te pede um dinheiro, você tem que enxergar. Porque se você der um dinheiro àquele garoto e ele for comprar droga, você fez um bem ou fez um mal? O cara que gosta de um goró, chega perto de você, tio, dá um. Se você está vendo a cara, que o cara tem cara de goroseiro, você não deve dar. Isto não está ferindo a você. Isto você está poupando um indivíduo de sofrer. Então não é só porque, não, mas Bíblia mandou dar, eu tenho que dar. Não, pediu, está aqui, falou, não é, olha para mim. Não é assim não. O bispo hoje está falando isso, depois que eu terminar o culto, eu vou dar uma facada nele. Fui, vou sair ali. Agora que a Bíblia nos ensina, irmãos, é ter discernimento para lidar em cada situação. E o que ele recomenda nesse texto é o não confronto. Esse texto diz, não entre em confronto. Mas você já está remido pelo sangue de Jesus. Seu eu está mortinho. Não pode entrar em confronto. Porque você não pode brigar. Por que você entra em confronto? É melhor você ouvir coisas que você não gosta e não retrucar. Isso não quer dizer que você é bobo, mas está dizendo, eu sou um servo de Deus. Eu sou uma serva de Deus e eu não vou entrar nessa briga, porque essa briga é perversa. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor nos guarde dentro desse contexto que nós acabamos de falar e que você possa ler com mais vagar esses textos que são de uma riqueza enorme. Vamos ficar de pé no instante, por favor.